noite, é um prazer tê-los aqui conosco nesse espaço de compartilhamento de experiências e vivências, que é o canal de YouTube dos Caminhantes do Cerrado. Para quem não conhece, Caminhantes do Cerrado é um projeto, eu sou uma das idealizadoras desse projeto, e hoje a gente tem vários voluntários que também participam desse projeto, cada um no seu segmento, no seu setor de atuação. Pessoas que fazem conduções, pessoas que ajudam na gestão do site, das redes sociais, enfim, e apoiadores, né, financeiros do projeto Caminhante Cerrado Tech para Todos. A minha jornada na Espanha, ela foi também estendida a todos os participantes da comunidade. A comunidade Caminhante Cerrado, ela está nas redes sociais, Instagram, Facebook, site, canal do YouTube e principalmente no WhatsApp, onde nós divulgamos nossos eventos e trocamos também aí orientações e informações relacionadas a trilhas e caminhadas de longo curso e divulgamos nossas atividades mensais de trilhas semanais, que é uma forma de preparação para esses diversos caminhos que existem no Brasil e fora dele. Então, eu sou Rose Faria, e aí a gente vai conversar hoje, então, sobre os caminhos da Espanha, Santiago de Compostela e Finisterre. Sobre um pouco da minha jornada, o que eu aprendi com ela, vou compartilhar com vocês algumas orientações e dicas. Vamos começar aqui com o famoso Quem Sou Eu? Então, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou uma caminhante, trilheira, peregrina e montanhista. Aí cada um pode me chamar do jeito que achar melhor. Há mais de 10 anos, eu venho explorando caminhos históricos e naturais pelo Brasil e pelo mundo, e dentre eles eu vou destacar alguns, pela sua importância e também extensão. Como eu já disse, já falei para vocês, ano passado eu fiz o Caminho de Santiago, percorri também o Caminho da Fé, já fiz aí a travessia do Monte Roraima, Circuito Odd Tours do Pane, trechos da Appalachian Trail nos Estados Unidos, Caminho de Cora Coralina, Caminho das Missões. Recentemente eu fiz o Caminho do Sul e Toscana de São Francisco de Assis, na Itália, o Caminho da Mata Atlântica, que é a maior trilha de longo curso do Brasil e da América do Sul. Já percorri também aí os arcos dos caminhos do Planalto Central, principalmente o União e o Arco Brasília. Outras travessias menores, mas não menos lindas e não menos importantes, como a volta da Ilha Grande, Vale do Pati, travessia Petrópolis-Teresópolis, Caminho das Ararunas, na Paraíba, que é um caminho novo, Caminho dos Faróis e muitos outros desses caminhos, porque eu sou uma apaixonada pelas aventuras e a conexão com a natureza. E no meu modo de ver, caminhar é o melhor jeito de conhecer lugares. Então, aqui eu vou falar para vocês hoje sobre a minha jornada espiritual no Caminho de Santiago e Finisterre. Essa jornada, no caminho, propriamente dito, ela começou no dia 17 de setembro e terminou no dia 4 de novembro do ano passado, de 2024. Mas é claro que a jornada do Caminho de Santiago, ela começa muito antes, acho que desde quando nasce o desejo de você percorrer aquele caminho. O Caminho de Santiago era um desejo muito antigo, que eu nem sei se era quando eu era adolescente, ficou adormecido por muitos anos, e finalmente, no ano passado, eu pude
atender a esse chamado. E fiz essa minha jornada espiritual. E aí vocês vão entender por que é espiritual que eu vou estar dizendo para vocês, porque uma das coisas mais importantes quando a gente faz a opção pelo caminho de Santiago é a motivação, né? Saber por que você está fazendo aquele caminho. Aquele foi o meu caminho, né? Uma jornada espiritual que durou quase 2 meses, né? Foi 1 mês e meio. E foi o caminho francês e o caminho de Finisterre. Por que eu estou dizendo aquele meu caminho? Porque o meu caminho, a minha jornada, ela não é a sua. O seu caminho, a sua jornada vai ser outra, né? Então, e aí você precisa de se perguntar qual é o meu caminho. E aí vem algumas questões que precisam ser pensadas, refletidas, respondidas por cada um, na medida em que a pessoa realmente vai tentando aí fazer o caminho, percorrer o caminho. Deixa eu só atualizar aqui. Então, a gente tem aqui a primeira pergunta, né? Por que eu quero fazer o caminho de Santiago? Quem estiver aí presente, se quiser responder no chat aí qual seria a sua motivação, né? Qual seria a sua motivação? Também não, se quiser, não precisa também. É só refletir sobre isso. Então, a primeira pergunta que você vai fazer, por que eu quero fazer o meu caminho? O caminho de Santiago. Aí a gente tem aí algumas motivações, né, que a gente vai dizer. Porque qual é a motivação para percorrer o caminho de Santiago? Para algumas pessoas, é apenas um desafio pessoal, né? Eu quero fazer porque eu quero provar para mim mesmo, ou para, sei lá, para minha namorada, ou para o meu namorado, ou para a família, que eu sou capaz de percorrer uma longa distância. Bom, é uma motivação. Ou então percorrer um longo caminho no menor prazo possível. É uma motivação. Ou você vai percorrer o caminho por um motivo religioso. Talvez fez uma promessa, ou porque às vezes está aí, porque o caminho de Santiago é considerado uma forma de você alcançar a indulgência plenária, e tem outras motivações religiosas. A espiritualidade, que para mim é um pouco diferente da questão da religiosidade, porque ela é um pouco mais ampla. Que foi, no meu caso, foi a minha motivação. Eu fiz o caminho tentando desenvolver a minha espiritualidade, me tornar um ser melhor. Se é que é possível, se é que é factível. Não sei se eu me tornei, mas eu tentei. Ou então, não, vou percorrer o caminho só porque eu quero fazer um turismo sustentável, porque o caminho de longo curso, caminhado a pé, ele é uma forma de turismo sustentável, porque também é uma forma de você conhecer lugares, gastando bem, gastando pouco e tendo uma imersão maior por onde se passa. Às vezes o interesse é apenas cultural, histórico. Eu quero ver, conhecer como era na Idade Média, conhecer ali a arquitetura, as construções, como eram feitas as pontes na época do Império Romano e outros castelos, e assim vai. Ou pura curiosidade. Eu confesso a vocês que eu também tinha uma certa curiosidade de percorrer o caminho de Santiago, porque, como vocês viram, ele não foi o meu primeiro e nem último, e nem é o único caminho de longo curso que eu já percorri. E que todas essas motivações aqui eu poderia ter alcançado fazendo qualquer outro daqueles caminhos, como de fato também alcancei. Mas eu tinha uma certa curiosidade, por que tanta gente vai fazer o caminho de Santiago? Então, também para mim tinha um pouco de curiosidade. E também não tem que deixar de ser como um processo de autoconhecimento. É claro que quando você, de repente, dependendo da maneira como você decide fazer o caminho,
ele é um processo muito poderoso de autoconhecimento e, às vezes, até de cura também. Então, e aí vem aquela pergunta, qual caminho eu vou fazer? Segundo aí o Google Arts e Cultura, nós tem registrado hoje, no Caminho de Santiago, 281 rotas terrestres e mais 30 marítimas. Então, há uma opção enorme de rotas. Muitos caminhos, muitas formas de você percorrer o Caminho de Santiago. Não existe só o caminho francês. O francês é um dos mais populares, mas não é o único. De vários tamanhos, partindo de vários locais, somando todas essas extensões das 281 rotas terrestres, daria em torno de 83 mil quilômetros. Então, para eu percorrer todas essas rotas, eu teria que nascer de novo, e eu acho que nascer e voltar várias vezes para percorrer todas elas. 29 países, e fazendo a manutenção e a gestão dessas 281 rotas, tem pelo menos 100 associações jacobinas cuidando do Caminho de Santiago. Inclusive, uma das rotas mais recente é uma rota que sai da Antártica. É claro que uma boa parte dela é marítima, então é bem interessante isso daí. Para vocês verem que não é uma questão fácil de ser resolvida. Qual o caminho que eu vou percorrer? Eu, durante muito tempo, fiquei dividida se eu faria o caminho francês, se eu faria o caminho da costa, ou o caminho do norte, como propriamente dito. Porque são dois caminhos lindos, o caminho do norte é muito bonito. Né? Depois vocês vão ver aqui por quê. Mas essa é uma escolha pessoal. E ninguém deve influenciar o outro, cada um deve escolher aquele que o seu coração pede para fazer. Como eu disse, o caminho francês é o mais popular, 49% dos peregrinos escolhem o caminho francês. O caminho português vem ganhando muito espaço, e por ele ser um caminho mais curto, ele hoje já vem no segundo lugar na preferência dos peregrinos. 32% vão aí fazendo o caminho português. O caminho do norte, ele é um caminho antigo e ele tem paisagens mais diversificadas, é de uma beleza ímpar, porque ele tem beleza de costas do mar, né, regiões montanhosas, é um caminho lindíssimo. O caminho primitivo é o caminho mais antigo, né, foi o primeiro caminho, e deu origem, a rota mais antiga deu origem, que foi dando depois origem às demais rotas. E o caminho inglês, que é o caminho mais curto. Então, esses são os mais populares, cada um por um motivo. Então, vocês aí estão vendo que não é uma tarefa fácil escolher qual caminho fazer. Aqui eu estou trazendo para vocês alguns sites que vocês podem consultar para conhecer um pouco dessas rotas. Então, esses sites aí são sites oficiais. Esse site aqui da Galícia, ele é o site oficial do Caminho de Santiago. E outros sites tão bons quanto esse, também que vocês podem usar para poder estudar as rotas e decidir qual desses vocês vão desejar percorrer, em termos de distância, dificuldade, e, enfim, belezas, aí cada um vai fazer a sua escolha. E além desses sites também, hoje já tem muitos aplicativos que vocês podem usar também. Podem baixar no celular, testar, escolher quais vocês querem. E tanto os sites como os aplicativos, eles são muito bons porque eles eles trazem não só informações sobre as diversas rotas e algumas variantes também dos caminhos, como também ele te permite fazer um planejamento, né? Você não precisa de ficar criando uma planilha no Excel, nem no Word. Você pode ir lá, é tudo automático, você vai fazer o seu planejamento lá no próprio aplicativo ou no próprio site. Se quiser imprimir, imprime, se não quiser, só salva. É maravilhoso, você pode mexer o tempo todo e ajustá-lo, adaptá-lo durante o caminho que você tiver.
é muito bom. Eu, durante a minha peregrinação, eu usei muito o Buen Camino, que é um aplicativo brasileiro, bom, muito bonzinho. Ele vem, além dele falar sobre os caminhos, ele traz também a relação dos albergues, né, dos locais de hospedagens, pousadas e hotéis, por trecho, por caminho. Também traz uma informação de avaliação da qualidade, da satisfação das pessoas que ficam naqueles locais, então tem as avaliações lá. Também tem o custo aproximado daquilo, do local, vai falar também o serviço que aquela albergue ou aquela pousada ou hotel vai oferecer o peregrino, como também os principais atrativos dos trechos. Ele é um aplicativo muito bom. Tem o Ninja também, que é muito bacana, esse é mais focado no caminho francês, né? E assim, tem outros. O Bronze também, tem ele tanto no site, como lá vocês viram lá atrás, tem ele também, como tem o aplicativo. Também são aplicativos bastante úteis na hora de você fazer sua escolha e fazer o seu planejamento. Hoje é tudo moderno, então é bem mais fácil. Nada de, não precisa de ter um guia de bolso aí para poder saber. Aí vem, bom, eu já escolhi qual a época que eu quero, qual o caminho que eu vou fazer, aí vem a pergunta, quando ir? Também é uma escolha pessoal, e aí vai de cada pessoa. Tem períodos em que é alta temporada, e esse, quando é alta temporada, você vai ter, talvez, vai ter mais dificuldade para encontrar vagas nos albergues públicos, e os preços tendem a ser um pouquinho mais salgados. Nos períodos de baixa temporada, você fica mais tranquilo em relação à pernoite em albergues públicos, é fácil você fazer sua reserva em albergues privados, e às vezes os preços ficam um pouco mais suaves, por conta de que diminui a demanda, né? Como há muita oferta, diminui um pouco a demanda. É bom lembrar que as estações do ano na Europa, elas não são iguais, não ocorrem na mesma época do que no Brasil, né? Por exemplo, aqui o verão, que no Brasil, que ele começa aí meio de dezembro a fevereiro, não, o verão na Europa, ele vai de junho a agosto. É um período quente, seco, com temperaturas que podem chegar até 30 graus, os dias são bastante ensolarados, e são períodos em que a peregrinação interna ela é muito grande. Muitas pessoas fazem, os locais, os europeus, eles vão fazer essa peregrinação, e aí você tem, às vezes, pode ter um problema aqui de falta de local para dormir, se você não fizer suas reservas com bastante antecedência, ou chegar mais cedo no albergue, pode ter algum problema. É um clima bem assim, mais quente, e aí os europeus gostam de ir nessa época. O inverno, né, que aqui o nosso, ele vai de um período de junho a agosto, que na verdade é o contrário, né, lá ocorre de dezembro a fevereiro, só que aí é um inverno um pouco mais rigoroso do que o nosso. Ele é bastante frio, pode ter neve, principalmente ali naquela região ali dos Pirineus, né? Costuma nevar, inclusive, e fica proibido de subir pelos Pirineus. Nessa época tem que se dar a volta, tem que passar por baixo, não pode subir, porque além da neve tem o vento forte, então não é permitido subir os Pirineus no período no inverno. As temperaturas elas vão variar de 2 graus a 8 graus, e fica bem mais difícil caminhar. Com frio, né, bem mais complicado. É baixa temporada, porém há muito poucos peregrinos. Muitas rotas ficam fechadas, muitos albergues fecham também nessa época. E aí quem for optar por fazer nessa época, precisa de verificar bem, porque muitos vão estar fechados, por conta de que é baixa temporada. As principais épocas, as preferidas, principalmente para nós brasileiros, porque são climas mais amenos, é a primavera e outono. A primavera começa em março, no caso, lá, e vai até maio. O clima é fresco, temperatura de 8 graus a 16 graus, tem muitas flores, mas também você pode pegar um pouco mais de chuva nesse período. O ideal aqui é tentar fugir um pouquinho
de março, no máximo, entrar um pouquinho de maio, talvez, para sair desse tempo um pouco chuvoso. É um período bonito, por um lado, porque você vai pegar muitos campos floridos, muitas frutas, porém você pode ter também aí alguns dias ruins de caminhar debaixo de chuva. Outono, que é um período que hoje vem sendo um dos preferidos, por incrível que pareça, né, tem mudado para os europeus, tem um pouco de menos peregrinos, mas uma grande quantidade de pessoas tem preferido caminhar em setembro, porque aqui você já vai ter um clima ainda fresco, né, temperaturas agradáveis de 5 a 20 graus, muitas folhas coloridas e tem um pouco menos de peregrino. Não tem muita chuva nesse período, não. Agora, é claro que o clima não tem mudado muito, e às vezes essas possibilidades podem mudar muito. Eu peguei pouquíssima chuva, peguei um pouquinho mais de frio, porque como eu fiquei muito tempo, né, caminhando por lá, eu acabei pegando um pouquinho de frio no final. Mas isso, né, faz parte, porque a gente já estava se aproximando, né, a gente já começa a entrar, novembro já começa a ser a época do inverno, e quando eu fiz o caminho de Finisterre, muitos albergues já estavam fechando, já nem iam mais funcionar, porque já era final de temporada. E aí vem aquela pergunta, como eu quero fazer o caminho? Eu já defini qual fazer, quando fazer, qual caminho, qual rota. Vou fazer de bike, a pé, vou fazer ele em grupo, vou fazer sozinha, eu vou levar cargueira, eu vou acampar, não vou levar semi-cargueira, porque eu vou dormir em albergue, refúgio. Eu vou levar a mochila de ataque, a mochila cargueira, a semi-cargueira eu vou despachar todos os dias, vou contratar o transporte de mochila, que é possível. Todo lugar tem transporte de mochila. Eu vou usar bota, eu vou usar o tênis, eu vou por conta própria, sozinho, eu mesmo vou entrar naqueles sites, vou ler tudo a respeito, vou usar as ferramentas que estão ali, vou pegar os aplicativos e vou montar o meu planejamento e vou partir. Ou eu vou contratar um pacote de agência. Não, eu quero ir sozinho, mas eu preciso de alguém que me dê uma assessoria. Então, é possível também. Vou ficar em albergues públicos? Só em albergues públicos? Se eu optar por ficar só em albergues públicos, precisa ter em mente que não se faz reservas nos albergues públicos. Se faz só nos privados. E em termos de custo, muitas vezes não é nem tão diferente. Às vezes, dependendo do local onde estão, o valor do albergue público é o mesmo de um albergue privado. Muitas vezes eu pagava 15 euros no privado e o albergue público era 15 euros, e só que as condições dos albergues eram bem diferentes. Às vezes tem públicos bons, tem privados ruins, né? Ou você vai ficar em camp, você vai levar a sua barraca, né? Sua tralha, seu saco de dormir, seu isolante térmico, seu sistema de comida, você vai cozinhar, ou você vai comer nos albergues, vai comer nos restaurantes, enfim. Então, uma infinidade de questões que você precisa de pensar como você vai fazer. Se você não tem costume de andar de bike, não vá para lá para fazer de bike, porque não vai dar certo isso. Porque o caminho, ele vai exigir que a pessoa tenha já um certo treinamento. Não é fácil. Ah, não, eu vou de bike porque é mais fácil. Não, não é. Se você não tem o hábito de pedalar, faça a pé. E se vai fazer a pé, vai precisar de se preparar. É fácil? Não é. Não é fácil porque você vai caminhar muitos dias, e várias horas por dia. Não é fácil. Ah, vou fazer o caminho em dias, em semanas e meses. Bom, aí depende da distância que você pretende percorrer e quantos quilômetros por dia você está disposto a percorrer, quantas horas por dia. Você quer percorrer, acordar de madrugada, percorrer e chegar no albergue
no final do dia para percorrer 35, 40 quilômetros, ou você vai fazer um caminho mais suave, caminhando menos, caminhando mais só durante o dia mesmo, e aí você vai gastar mais tempo, semanas ou meses. Vai tirar alguns dias day offs, parar em algumas cidades para desfrutar melhor, conhecer melhor aquela cidade, ou mesmo para dar um tempo para o seu corpo se recuperar, ou vai tocar direto. Então, são questões que você precisa de resolver e colocar isso no seu planejamento. Quanto eu vou gastar? Essa é a pergunta que não quer calar. Quanto? Quanto eu vou gastar? A resposta a essa pergunta vai depender de todas aquelas outras anteriores, porque vai depender do tipo de alojamento que eu vou escolher, se vai ser camping, se vai ser só albergue público, se vai ser só albergue privado, se vai ser pousada, se vai ser hotel. Então, dependendo do tipo de alojamento que eu escolher, eu vou ter um custo baixo, ou um custo médio, ou um custo alto. Alimentação, mesma coisa. Não, eu vou optar por eu mesmo fazer minha alimentação. Então, todos os dias eu vou ao supermercado, vou fazer compra, eu estou levando meu sistema de cozinha, ou então vou cozinhar no albergue público, ou mesmo no privado, onde tiver a opção de cozinhar. Então, eu vou cozinhar para mim mesma, eu vou fazer toda a minha alimentação, meu café da manhã, vou preparar meu lanche do dia e vou fazer o meu jantar. Obviamente, você vai gastar menos. Agora, se você vai optar para comer em restaurante, ou às vezes até no próprio albergue, também aí tem a opção de você comer o menu do peregrino. O menu do peregrino, ele varia, né? Ele é composto de uma entrada, que você sempre tem duas opções para você escolher. Tem o prato principal, que sempre também tem duas opções, normalmente são proteína vegetal ou proteína animal, ou às vezes há dois tipos de proteína animal. E, por fim, você tem a sobremesa, que também você sempre tem opção. Quase todos vem o vinho, né? Pães, vinho, vem acompanhando aí o menu do peregrino. Esse menu do peregrino, aí eu quando eu estive lá, eu paguei, o menor preço foi 13 euros, e o maior preço foi, acho que 19 euros, aí dependendo da cidade onde eu estava. Ou você vai ter a oportunidade de comer outras coisas. Se você opta por cozinhar a sua própria comida, é muito bom, você vai fazer uma boa economia, porém você vai deixar de apreciar a culinária local. Então, assim, são pontos que você tem que considerar. Não é uma comida ruim, uma comida boa. Não muito barata, mas muito boa. Transporte, e aí você já tem que começar a pensar qual o caminho que você vai sair, incluir aqui as passagens aéreas, passagem de trem, passagem de ônibus, deslocamento, dependendo para onde você vai, deslocamento interno na Europa. Eu, por exemplo, fui fazer o caminho de francês, partindo de Saint-Jean, e aí eu fui para Madrid, né, de avião. Depois de Madrid eu fui de trem até Pamplona, e de Pamplona a Saint-Jean eu fui de ônibus. Então, todos são custos que você precisa de ter, e também, se você vai optar por despachar a sua bagagem ou não, você vai ter esse custo também no transporte da bagagem. Esse custo, ele varia, conforme a região que você está. A região mais no início ali é mais caro. Ali está numa faixa de 10, 8 euros por bagagem, por dia. Depois, esse custo ele vai diminuindo ao longo do caminho. Ele foi variando aí, caindo para 6, no final eu estava pagando 4 euros para despachar a mochila. Despachar ou não a mochila também é uma decisão pessoal. Só lembrando que quanto mais peso você leva, melhor você tem que estar de condicionamento físico. É lógico que cada peso vai causar um desgaste maior. Aí, se você precisa fazer uma avaliação das suas condições físicas, da sua saúde física, se você tem ou não condição de ficar transportando sua mochila, ainda que ela não seja, ainda que você seja bem minimalista, mas peso é peso. E tudo isso vai impactar na hora que você tiver subidas e descidas. E ao longo de vários dias, semanas, seu corpo vai sentir.
Outras despesas que você tem, que você pode ter durante o caminho, né? Cuidados pessoais, se você vai ficar um mês lá, você vai ter coisas para fazer, vai cortar cabelo, vai fazer barba, né? Mulheres mais vaidosas vai querer fazer unha, ou vai ficar doente, vai precisar de comprar medicamentos, viu uma lembrancinha, quer comprar para levar, quer fazer uma atividade extra, passou por um lugar, viu uma coisa diferente, viu um museu, uma igreja, aí quer entrar, e outras coisas. Então, precisa levar em conta, sempre você vai ter que ter um extra. Às vezes, uma roupa que estragou, uma bota que estragou, e você vai ter que repor o seu equipamento, né? Todo medicamento, é só lembrando que todo medicamento seu de uso rotineiro ou uso controlado, você leve. É muito difícil você comprar medicamento com receita de médico brasileiro. Não, muito difícil isso. Não conte com isso. E aí, então, assim, a gente falando assim, uma peregrinação low cost, que é uma peregrinação onde você não vai se gastar, não vai procurar lugares luxuosos, vai se contentar com locais mais tranquilos, mais econômicos, a média é de 30 a 50 euros por dia, que você vai gastar. Aí é claro que vai depender quanto que vai ficar isso aqui, vai depender de quanto tempo que você vai ficar, qual caminho que você vai escolher. Se você quiser uma peregrinação mais confortável, aí pode preparar aí bastante o bolso, porque aí tem pousadas, tem hotéis bons, sim. Tem muita gente, tem muito asiático que chega com malas enormes e fica em hotéis, em albergues e contrata em agências, bom, enfim, aí é uma outra forma de fazer a peregrinação, né? Umas dicas que valem ouro. Faça o seu planejamento, mas não se prenda a ele. Durante o caminho pode acontecer muita coisa. A gente não tem o controle sobre todas as variáveis. Tem questões climáticas que podem interferir. A seu corpo, você pode ter problemas de saúde. Você pode ter que ficar alguns dias descansando, porque o seu corpo chegou ao limite. Tem muitas coisas que podem acontecer durante o caminho e que você é obrigada a ir ajustando. Tem dia que você se planejou para andar mesmo, de repente você está bem, aí você quer andar um pouquinho mais, anda um pouco mais, vai dormir em outro local, ou ao contrário, você se programou para dormir em um lugar mais distante, mas não está muito bem, então para, descansa em um local mais próximo. É isso. O planejamento, ele é muito importante, mas ele não pode se engessar. Seja bem maleável em relação a ele. E replaneje e faça os ajustes sempre que for necessário. Então, não vá com dias muito contados. Sempre é bom deixar uma folga, porque muita coisa pode acontecer. É muito importante a sua preparação física. Tem que fazer, sim. Se preparar, fazer musculação, porque vai exigir, seu corpo vai ser exigido. Você vai carregar peso, se for o caso. Isso vai demandar. Você vai caminhar várias horas por dia, isso vai gerar um desgaste, o seu corpo todo vai ficar, ele vai reclamar e vai sentir. É preciso se preparar fisicamente, sim. Não vá numa aventura, e nem vá como se fosse realmente uma penitência, né? Para você fazer o caminho bem, com alegria, se prepare fisicamente e também emocionalmente. Há momentos em que você vai chegar no seu limite de vulnerabilidade, porque, como eu disse, muitos imprevistos poderão acontecer, e é preciso que você esteja preparado emocionalmente para não desmontar. Você vai estar num país estrangeiro, às vezes você domina a língua, às vezes não domina a língua, se você estiver fazendo só, você não tem ninguém, né? Você vai ter que contar consigo próprio. É claro que sempre tem pessoas boas, mas realmente você vai depender. O país, ele tem regras diferentes da nossa, tem costumes e hábitos diferentes dos nossos. Então, você vai ter seus momentos de fragilidade.
É muito importante usar equipamentos adequados. E aqui eu chamo atenção para 3 itens que são muito importantes você escolher o melhor equipamento: o calçado, a meia e a mochila. Esses 3 itens são fundamentais e eles são que vão dizer se a sua caminhada vai ser prazerosa ou não prazerosa. Um calçado inadequado, uma meia inadequada vai causar um estrago muito grande nos seus pés. Eu vi muita gente caminhando descalço porque o pé estava cheio de bolha, não aguentava calçar nada. Outros tendo que parar e pegar ônibus porque não aguentava mais dar um passo por conta do estado que estavam os pés. Né? Então, assim, não vale a pena, né? Não é para ser penitência, tem que ser algo bacana, com algumas dicas de uso de calçada e meia e mochila também, que às vezes a mochila pesada ou mal ajustada no corpo, ela vai fazer um estrago na sua lombar, e aí você vai sentir muitas dores. E aí a gente vai para o outro tópico, que é outra dica: escute o seu corpo e respeite seus limites. Isso aqui é muito importante. Se você está vendo que você está pesado demais, se você está caminhando distâncias longas demais, porque sua mochila está pesada demais, respeite, porque isso vai te custar caro, né? Eu tive um problema muito sério de lombalgia e não pude carregar mais a mochila, tive que despachar. Carreguei durante algum tempo e depois não pude carregar mais. E aí também tive que mudar o meu planejamento e diminuir a quantidade de quilometragem a ser percorrida diariamente. Então, isso aqui é sério. A gente tem que respeitar os limites. E se abra para o caminho. Receba tudo que ele tem para oferecer. E aí, assim, se permita ter experiências diferentes. Em nenhum momento eu me programei para ficar assim, só falar, vou ficar só em albergue privado, público, porque é mais barato, porque lá a gente cozinha junto, porque almoço, não. Eu fiquei em todos os tipos, né? Bons e ruins, algumas vezes eu me permitia ficar em quarto sozinha, porque eu queria um pouco de privacidade. Então, e é isso, permitir. Ele tem muita coisa para te oferecer. Tem coisas boas e tem coisas não tão boas. Então, e aí você precisa de receber isso tudo com muita resiliência e com muita sabedoria, para também não ficar aí, porque eu vim fazer esse caminho, porque não. Recebe aquilo como lição, o que for dor como lição e o que for amor como uma flor do caminho, né? Interaja com outros peregrinos. Eu coloquei essa foto aqui. Essa senhora, ela é uma francesa. Ela não falava português, nem inglês, nem espanhol. Eu não falava francês nem inglês, então a gente não tinha como se comunicar por idiomas. Mas a gente se encontrou durante vários trechos do caminho, né? Várias etapas do caminho a gente se encontrava. E nossa linguagem sempre foi o sorriso. E esse dia aqui foi o dia que a gente se despediu, porque ela ia parar, acho que em Burgos, e eu continuei. Então, assim, é gostoso, mesmo que quando o idioma é uma barreira, a linguagem da simpatia, do sorriso, né, do acolhimento, ela também é uma linguagem universal. E é muito gostoso a gente tentar se interagir mesmo com as dificuldades do idioma. E falando em idioma, o idioma do país é o espanhol, mas o idioma mais comum entre os caminhantes é o inglês. Eu não falo inglês, então eu tinha uma dificuldade de caminhar uma certa dificuldade de falar com os outros peregrinos, porém me virava no espanhol, e aqueles peregrinos que falavam espanhol, eu interagia mais, e mesmo e de vez em quando eu me arriscava com o meu basicão, né, com o meu basicão de inglês. Mas, enfim, porque vocês vão encontrar gente de todos os lugares do mundo, mas a grande maioria, sim, fala inglês. E é uma dica, né, mais importante que eu falo, assim, que é seguir o seu coração. Faça o seu caminho do jeito que você tem vontade. Não se prenda.
Eu fiz o caminho de Santiago e de Finisterre, mesmo tendo um problema da lombalgia, sentindo muita dor no quadril, mas eu fiz o caminho do jeito que eu quis, com muita alegria, com muita felicidade. Praticamente eu devo ter caminhado uns quase 7 quilômetros com dor. Mas eu não, em nenhum momento eu reclamava e nem pensava em deixar de concluir o caminho. Porque eu seguia meu coração, inclusive contra recomendações médicas, né, de que era para eu interromper. Mas eu sabia que eu tinha que ir, eu queria, meu coração pedia e fui. Claro que levei 5 meses no Brasil para me recuperar, né, dos estragos. Mas enfim, mas eu segui o que meu coração pedia naquele momento e não me arrependi. E aí a gente sabe que essas informações que eu passei para vocês aqui, essas dicas, elas são dicas muito básicas, é claro que não dá para a gente aprofundar apenas um bate-papo desse de um dia sobre tudo, sobre o caminho, e também porque há muitas variáveis que precisam ser consideradas para a gente dar uma orientação mais segura e mais individualizada para cada um de vocês. E por isso é que eu criei aqui o programa de assessoria, né, que é um programa meu, e para quem precisar e tiver interesse de fazer um assessoramento personalizado, a gente tem as etapas desse programa. Primeira etapa, né, nós vamos conhecer o peregrino, né, e é aqui que a gente vai se deter para responder aquelas perguntas todas que a gente fez lá no início, né? O que eu estou fazendo, quando ir, qual caminho, como, tudo isso aqui, e a gente precisa de conhecer você, para a gente começar a fazer o planejamento. Né? Essa, na verdade, já é uma parte do planejamento, é o diagnóstico. Depois a gente vai entrar numa etapa onde eu vou falar um pouco sobre o caminho de Santiago, mostrar histórias, origem, por que eles têm esse nome, quando foi que começou essa peregrinação. Um pouco para você contextualizar e também um pouco da história e alguns costumes locais da Espanha, né? Orientações acerca da preparação física, quando ela deve começar, como ela é um processo, ela tem que ser um processo contínuo, né, e crescente, quanto tempo antes, aspectos legais sobre a imigração, eu preciso falar para vocês, documentação precisa ser levado, o que vocês precisam de fazer quando vai passar lá, sobre a organização financeira, que tipo de instrumento você pode usar para você pagar seus custos, qual é o que facilita mais. Nem todos os lugares dá para pagar com cartão, né? Cartão de crédito ou de débito. Então, a gente vai dar umas dicas bem legais aqui para vocês e cuidados também acerca também da questão da segurança com os seus valores que você estiver levando, né? Os seus documentos e tudo. Equipamentos também, que depende muito do tipo de caminhada que você vai fazer. Se vai ser uma caminhada aí com a cargueira ou semi-cargueira ou só de ataque, então aí a gente precisa de ver. Então, para cada um é uma lista, por isso que não dá para dar uma lista que genérica, né? Eu estaria sendo aí muito leviana se eu desse uma lista genérica, não dá, porque tudo aqui depende muito do qual o caminho que você vai fazer. E é claro aqui que várias orientações finais e dicas práticas. O investimento nesse programa de assessoria, ele é de apenas 5 parcelas de R$ 50. Praticamente, para cada etapa, seria R$ 50. Na verdade, que era para ser um 6, mas agora como ficou 5, vai ficar 5 mesmo, não tem problema. O mais importante é eu dar uma orientação segura para vocês. E lembrando que minha experiência com o Caminho de Santiago, minha experiência vem muito antes do caminho, e ela continua, porque eu continuo fazendo caminhos de longo curso, né? Então, eu vou falar de algo que eu conheço bem, que são caminhadas de longo curso. E aí, para quem quiser me contatar, para contratação do programa de assessoria, tá o meu contato. E agora eu vou abrir para vocês para perguntas e respostas. Vou dar preferência para quem fizer a pergunta aí oral, e nesse caso aí basta acionar a mãozinha, a gente cria aqui uma fila e vocês vão poder perguntar o que quiserem.
O Alexandre acabou de fazer o caminho, né? Ele veio agora do caminho, ele fez também o caminho de francês e o caminho de Finisterre. E assim, depois, quando vocês fizerem as perguntas, eu vou responder e posso pedir para ele fazer uma complementação, uma atualização, né? Principalmente em relação a preço. E às vezes até clima, porque como ele fez num período diferente do meu, ele pode trazer outras notícias. Eu estava na Europa agora, né? Fiz o caminho de Assis. Peguei um período maravilhoso também, né? Muito bonito, com muitas flores. Não tanto diferente como acredito que da Itália, mas aí depois ele pode também complementar aí com as contribuições dele aí, dessa experiência dele aí, que é recente. E aí estou aí à disposição de vocês para responder perguntas. Podem perguntar o que vocês quiserem, não tem problema. Se eu souber responder, vou responder, se eu não souber, vou dizer, né? Vou ficar devendo, posso te mandar depois, por WhatsApp, ou o Alexandre pode me ajudar. Enfim, só levantar a mão. Aqui na sala tá tudo bem, não tem problema não, Alexandre. Fica aberto para perguntas, se vocês quiserem saber de alguma curiosidade do caminho, alguma coisa que não tenha sido falado, fique à vontade para perguntar o que quiserem. Tá? E deixa eu ver quem está aqui. Tá o Luiz, a Marli, a Rosângela, a Rô, a Simone, a Rosilene estava, mas como ela está em trânsito, voltando para casa, às vezes a conexão dela perde. Vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. E pode ser pelo chat também, se quiserem, não quiserem abrir o microfone para falar, pode ser pelo chat. E no próximo semana a gente vai estar falando sobre o caminho de Assis. Eu tive lá, fiz o caminho do Sul, que é do Vaticano até Assis, e depois fiz o caminho da Toscana, que é de Firenze a Laverna. Ele é um caminho diferente do caminho de Santiago, tem uma logística totalmente diferente, paisagem muito diferente. Então, a gente vai estar também falando sobre o caminho de Assis na próxima semana, na quarta-feira. Na outra semana, estaremos falando sobre a nossa experiência no caminho que está sendo implementado no Brasil, que é o Caminho da Mata Atlântica. É a maior trilha de longo curso do Brasil e da América Latina, são mais de 4.000 quilômetros. Nós tivemos a felicidade de ser o primeiro grupo de caminhadas a percorrer trechos, em grupo. Nós percorremos os trechos iniciais, que vai do Parque Estadual do Desengano até Sana, até a APA da Sana. Então, nós fizemos um percurso pequeno, mas já deu para sentir o que é o caminho da Mata Atlântica, né? Que é um caminho muito bonito também. Muito diferente, é claro, do caminho de Santiago, do caminho de Assis, mas é um caminho também muito bonito. Como vocês estão aí um pouco calados, vou deixar o Alexandre compartilhar um pouco da experiência dele. Ele acabou de chegar lá, Alexandre, conta um pouco para nós aí da sua jornada. Boa noite, gente. Rose, desculpa, eu não consegui entrar antes, então eu entrei faz 5 minutos, eu nem sei o que foi falado antes, então me desculpa. Tá? Eu cheguei agora há pouco, eu fiz o caminho, eu comecei no dia 10 de abril, e durante 40 dias eu andei desde Saint-Jean-Pied-de-Port, na fronteira com a França, até Finisterre. Eu demorei 40 dias. Eu fiz uma média de 20 e poucos quilômetros por dia, tinha dias que eu chegava até 30, tinha dias que eu estava cansado, eu fazia, sei lá, 7, 10, mas eu andei todos os dias, eu não teve nenhum dia que eu parei. E eu acho que isso foi bom, tá? Eu achei que foi legal para mim não ter parado, ter caminhado, por menos que fosse uma caminhada sempre, todo dia estar me movendo para um lugar diferente. Sobre a temperatura que você está falando, o tempo, eu achei que a minha escolha foi muito boa, eu nunca fiz antes, então eu não consigo comparar com outros períodos, mas o que eu posso dizer de 10 de abril em diante, teve alguns dias frios, ok, mas teve também dias bem quentes, tá? E aí eu fiquei pensando ao longo desse trajeto,
que fazer no verão deve ser uma loucura, assim, pelo menos para mim, muito quente. Então, ainda em abril, eu peguei dias de muito calor. Eu fico imaginando como seria em junho, por exemplo, julho. Eu não gostaria de experimentar nessa época. Deve ser. Então, eu fiquei muito feliz com a minha escolha. O único porém é que teve alguns dias de chuva. Isso, claro, nunca é legal. E eu entendo que mais para frente, para maio, junho, a chance de ter chuva é menor, o que seria positivo. Mas entre pegar alguns dias de chuva e pegar muito calor, eu prefiro pegar alguns dias de chuva. Aí é uma questão de gosto pessoal. Ah, esse é um ponto. O outro ponto eu fiz no modelo no booking, ou seja, eu durante 40 dias eu não reservei nada. Desde o primeiro dia eu não tinha um plano, eu não tinha definido onde eu ia dormir cada dia. E todo dia de manhã eu meio que pensava, pô, hoje eu acho que eu vou até lugar tal. E normalmente eu ia até esse lugar tal, mas eu podia ter parar antes ou podia parar depois, em função de N situações, como, por exemplo, eu podia estar cansado, ou podia ter gostado muito de um lugar, ou eu podia estar me sentindo bem e querer andar mais. Enfim, eu não tinha essa obrigação de ter que dormir num lugar tal, porque eu já tinha reservado. E eu fui muito feliz com essa escolha, nunca tive problema. Se você priorizar albergues municipais ou, melhor ainda, aqueles paroquiais, normalmente você vai se dar bem, você não vai ter problema e você vai ter uma excelente experiência. Principalmente se você começar cedo. Então, assim, eu tentava sempre começar às 7 da manhã e andava até 1, 2 da tarde no máximo. Então a chance de eu chegar e não ter lugar era mínima, nunca aconteceu comigo. Sempre deu certo. Ah, tão importante ou tão legal quanto o caminho, ou mais legal do que o caminho, é a convivência com os demais peregrinos à noite. Então é muito comum você ter, em alguns desses albergues municipais ou paroquiais, você ter jantares comunitários, ou mesmo você sai para jantar com as pessoas que você vai conhecendo ao longo do caminho, e essa é uma experiência tão rica. Você conhece gente do mundo inteiro, é muito legal. Então, um outro conselho que eu dou para todo mundo é: evita ficar em hotel ou em lugar, assim, que fica pouca gente. Tenta ficar em albergues onde você vai ter uma convivência muito maior ou mais intensa com outras pessoas. Assim, pelo menos para mim, tão rico quanto andar, quanto conhecer os lugares, toda a experiência do caminho é as pessoas que você conhece ao longo do caminho. E o melhor lugar para você de verdade conhecer alguém nos albergues, onde você vai jantar com as pessoas, você vai ter inúmeras oportunidades de conhecer gente. Isso foi muito rico para mim. O que mais que eu posso dizer? Você falou também um pouquinho de custos. Eu, assim, a minha experiência, eu acho que assim, cada pessoa tem seu orçamento, tem suas necessidades, enfim. Então, eu não acho que exista um orçamento para qualquer pessoa. Eu acho que depende de como você quer fazer o caminho. Então, eu posso dizer como eu fiz, né? Eu ficava em albergues, então um albergue pode custar desde 7 até 20 euros por dia, varia nessa linha. Ah, e aí, além disso, assim, no meu caso, eu não gostava muito de sair comprando coisas para lanchar, por exemplo. Eu preferia sentar num café e descansar um pouquinho, tomar um café, ler um pouquinho, falar com pessoas. Então eu gastava até um pouco mais por causa disso. Mas eu acho assim, de hospedagem era de 7 a 20 euros por dia e eu gastava talvez 40 euros entre cafés, café da manhã, almoço, jantar. Então daria uma média de 50 a 60 euros por dia. Foi o que eu gastei. Agora, se você vai para um hotel, você vai gastar muito mais. Você vai gastar talvez 100, 120 euros total. Se você faz refeições, se você compra coisas no mercado para fazer refeições nos albergues e tudo, você vai gastar muito menos que isso. Então, tudo depende de como você quer fazer o seu caminho. O que mais que eu posso falar? Eu saí do Brasil pensando que eu ia aproveitar para a cada parada conhecer bem os locais, as cidades e tudo, mas o que a gente vai percebendo ao longo do caminho é que você chega cansado nos lugares e você está com um outro tipo de
de interesse, né. Eu comecei a perceber que o meu interesse maior não era conhecer os locais, as cidades e tudo, era muito mais estar com as pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Então eu acabei priorizando menos turismo ou conhecer o lugar A, B e C dentro de cada cidade, e muito mais em estar comigo mesmo bem e estar com as pessoas que eu ia conhecendo. Então foi a experiência que eu tive. Eu também tinha pensado quando saí do Brasil, não, em alguns momentos eu vou sair do caminho e fazer trilhas, eu adoro trilhas, né. Então eu vou subir montanha, eu vou fazer outras coisas. Mas o que você vai percebendo ao longo do caminho, depois andando 40 dias, você vai ficando cansado todo dia, né. E é meio estranho você parar o caminho no meio e fazer outra coisa. Pelo menos para mim foi. Então eu acabei não fazendo nada além do caminho. Eu estava tão feliz no caminho que eu não queria sair do caminho. Meu plano original era terminar em Santiago de Compostela. Mas eu estava tão dentro do caminho, tão feliz ali, eu não queria que tivesse acabado, né. Então eu decidi andar até Finisterra e foi a melhor decisão que eu tomei. O caminho de Santiago até Finisterra são mais 4, 5 dias, é lindo. É uma das partes mais bonitas do caminho, recomendo para todos. Ponto negativo, assim, existem 2 caminhos dentro do que eu fiz. Existe um caminho desde Sanjan até a fronteira da Galícia, que é um caminho fantástico, onde você vê bastante gente, mas não é uma multidão. Você cruza com poucas pessoas ao longo do dia. Tudo depende, claro, da hora que você Alexandre, para mim o seu áudio sumiu, não sei se para os demais. Desculpa, voltou agora, né? Então, você cruza, assim, durante o caminho até a Galícia, até a fronteira com a Galícia, você vai cruzar com dezenas de pessoas ao longo do dia, você vai encontrar bastante gente, mas é um caminho super agradável. Você consegue, ah, você consegue na maior parte do tempo, talvez Cortou de novo. você consegue na maior parte do tempo estar fazendo o caminho sozinho. Não estamos ouvindo, Alexandre. Desculpa. Voltou ou não? Voltou? Espera aí, só um instantinho. Não, parece que está longe. E agora, voltou? Agora sim. Ótimo, desculpa. Então, assim, tudo depende de como você quer fazer o caminho. Tem gente que prefere ir o caminho inteiro conversando com outras pessoas. Não era o meu caso. Eu gostava de andar sozinho, eu falava com todo mundo, conversava um pouquinho, mas eu não gostava de ficar o tempo inteiro conversando. Eu achava importante, no meu caso, eh, andar sozinho também, né. Mas enfim, no caminho entre Sanjan até a fronteira com a Galícia, você consegue andar sozinho, você vê muita gente, claro, mas é um caminho super agradável, você cruza com pessoas, cada um no seu ritmo, mas é uma coisa agradável e com pouca gente. Quando você chega na Galícia, é um horror, porque aí são multidões e pessoas que estão fora do espírito do caminho. São pessoas que estão lá, talvez, ou num turismo de grupo, tipo de ônibus, que estão lá 40, 100 pessoas juntas, se divertindo, falando alto, tocando música, às vezes com um cachorro, com criança, é uma loucura. Ou muitos adolescentes, crianças que estão fazendo o caminho porque a escola mandou fazer, alguma coisa assim. Então, assim, é uma experiência extremamente desagradável na Galícia. Então, se você tem pouco tempo, você não consegue fazer o caminho inteiro, priorize fora da Galícia, porque na Galícia a experiência não é legal, pelo menos não foi para mim, muita gente. Então não é uma caminhada agradável. E quando você chega em Santiago, depois que você vai de Santiago para Finisterre, o caminho volta a ser o que era, super agradável, lindo, com menos gente, muito melhor. Então, assim, a experiência negativa que eu tive no caminho foi da fronteira da Galícia em diante até Santiago, que é uma multidão de pessoas totalmente, fora do espírito do caminho que eu tinha percebido até lá. Então essa é a parte que eu não gostei. Que mais? Tem uma frase meio batida que todo mundo fala que é um clichê, mas que de fato é verdade, que as coisas vão se acertando no caminho e o caminho provê, né. Então, conforme as dificuldades vão aparecendo, assim, eu sei que é estranho, parece que é clichê, mas é verdade, tá. Vai aparecer alguém para te ajudar sempre, essa é a verdade.
Então não se preocupa em: "Ah, eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que planejar tudo". Não é verdade isso. Vai mesmo que você vá mal planejado, como eu fui, as coisas se acertam ao longo do caminho, as pessoas te ajudam, as pessoas te dão ideias do que fazer, de onde parar. Se você tem algum problema físico, vai ter sempre alguém querendo te ajudar com boa intenção. Que mais? E se você sente falta que: "Ah, esqueci tal coisa", não tem problema, tem tantas cidades ao longo do caminho, você pode comprar o que você qualquer coisa que você sinta falta. Então, como um conselho, é melhor você pecar por ter esquecido de levar coisas, do que levar tudo que você possa talvez utilizar e ficar com uma mala pesada, com uma mochila pesada. Então, sabe, ao longo do caminho você vai vendo: "Pô, eu estou sentindo falta de ter tal coisa", você vai lá e compra. É mais barato do que você levar do Brasil e depois ficar andando com um negócio que você não precisa. E aí você vai aprendendo ao longo do caminho várias coisas, né. No meu caso, eu nunca viajei sem reservar tudo antes, ter uma planilha bonitinha aqui, onde eu tinha planejado todo dia: "Ó, dia tal vou fazer isso, vou dormir em tal lugar", já deixar reservado. Para mim viajar é isso. Então foi a primeira vez na minha vida que eu viajei sem ter nada, absolutamente nada planejado, reservado ou decidido. E foi a melhor uma das experiências mais marcantes para mim, tá. Essa coisa de você começar o dia sem saber onde você ia parar e muito menos onde ia dormir. Foi algo bastante, como eu posso dizer, libertador, de você perceber que você pode fazer de uma outra forma uma viagem, sem ter tudo planejado. A outra coisa é que a gente precisa de muito pouco para viver, muito pouco, tá, muito, muito pouco. Mesmo que você ache isso hoje, eu garanto que depois do caminho você vai perceber que você precisa ainda de muito menos. Isso também é libertador no sentido de que faz perceber que talvez limitações que você tenha hoje, ou que você acha que tem, é da sua cabeça. A gente precisa de muito pouco para viver, a gente não tem tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue fazer. Essa é a verdade. E você vê pessoas, assim, de 80 anos, eu vi várias senhoras, assim, de cerca de 80 anos andando sozinhas, sem ninguém, no ritmo delas. E é uma inspiração para a gente isso, para mim foi. É isso, Rosa, eu tentei dar um resumo aí da minha experiência, mas fique à vontade se quiser perguntar qualquer coisa aí. Eu achei super legal, porque, assim, eu tinha falado disso tudo, mas você veio e deu o exemplo prático, praticamente o que eu já tinha dito antes. Realmente, o caminho depois de Sarria em diante, ele é um caminho que tem um fluxo maior de pessoas, justamente porque muitos optam por percorrer só a distância mínima para ter direito ao certificado da Compostela, né? Que é os 100 quilômetros finais. Esse caminho aí é desse jeito mesmo. Como que eu driblava isso? Eu procurava sair em horário diferente do pelotão, né? Ou mais, normalmente tinha que sair mais tarde, para você ficar livre daquele pelotão. E dormir em locais diferenciados, não os comuns. Eu quebrei as etapas de um jeito diferente para eu poder ficar em paz as necessidades. Foi assim que eu consegui ficar assim, deixar o pelotão ir e ficar um pouco mais. Mas realmente, a gente leva um susto, porque fica parecendo uma romaria, assim, muita gente o tempo todo, e é desse jeito mesmo, vários adolescentes, que é de escola, vem muita gente, grupos asiáticos, assim, que a gente percebe que o poder aquisitivo é diferente, né? Não sei, a intenção é outra, né? Outra coisa. Realmente eu fazia isso, eu saía mais tarde, deixava o povo ir, depois eu ia. E parava fora. Então, vocês vão parar em tal cidade, eu vou parar antes, eu vou parar depois. Fiz isso. Aí eu realmente conseguia ter meus momentos de comigo mesma, né? Que é muito, muito legal isso também. Porque esse é o mínimo, né? O mínimo que você precisa de fazer para ganhar o certificado é 100 km. Aí a maioria realmente faz ali, a partir de saia. E aí, dependendo do período em que vai, se for uma época de alta temporada, aí tem um risco, sim. Por exemplo, no meu caso, eu optei por fazer reserva, porque como eu saía depois, eu não ia chegar cedo nos albergues públicos, né? Também por conta da minha condição física mesmo, de não estar podendo caminhar distâncias longas e rápido. E aí, enfim,
eu fazia a minha reserva, porque poderia correr risco de chegar lá e estar, né, totalmente cheio, porque os pelotões já tinham chegado, né? Mas, assim, mesmo assim, eu curti tudo, e, enfim, achei bacana isso. E esses jantares comunitários, eles também acontecem nos albergues privados, né? Tem muitos que o jantar ele é servido junto para todo mundo. E os albergues paroquiais também é uma experiência muito gostosa. Todos que eu fiquei, eu gostei muito de ficar nos albergues paroquiais. Gostei muito do espírito, assim, de acolhimento, né, de compartilhamento. Gostei demais, gente. Assim, para mim foi uma experiência única. E realmente o caminho provei. Eu me lembro que foi até logo depois da sarria mesmo. Eu já estava com esse problema da lombalgia, né? Muita dor no quadril. E era um domingo. E tem uma coisa interessante, que nos domingos você quase não acha nada aberto, né? Você vai andar pelo caminho, está tudo fechado. Você passa naqueles pequenos pueblos, às vezes não tem um cafezinho aberto. E eu sei que eu não tinha comprado nada para levar durante a trilha, não tinha nem tomado café, porque acho que o albergue que eu estava especificamente não seria café. Eu falei, não, eu vou comer no caminho. É tipo isso aí, você sai meio na doida. E aí acabou que eu não estava conseguindo, né, achar nada aberto. Aí, eu primeiro encontrei com um grupo de brasileiros que eu já tinha encontrado antes, e aí eu falei para eles da minha lombalgia, o cara falou, nossa, eu tenho um comprimidinho aqui maravilhoso, você não quer tomar não? Eu falei, eu tomo. Aí eu tomei, né, e realmente deu uma aliviada, assim, nossa, que bom. Ai, continuei andando e com fome, né, porque ainda não tinha achado nada aberto no domingão. E aí quando eu cheguei num pueblo, tinha uma casa com um portão da garagem aberta, com uma mesa recheada de coisas, onde você podia comer o que quisesse e deixava apenas uma doação. Gente, aquilo é como se você falasse, não, um milagre. Eu vou comer num lugar que você olhava assim, uma cidadezinha que não tinha nada, e tinha essa casa recebendo os peregrinos. Estava cheio de peregrinos lá comendo. Aí eu comi bolo, tomei suco, iogurte, frutas e deixei lá a doação, né? Então, assim, coisa mais linda. Em um outro momento em que, como eu estava também, eu optei por caminhar só, né? Para mim foi uma experiência muito rica. E eu estava caminhando num lugar muito bonito, que eu falei, nossa, agora eu senti falta de ter alguém para me filmar aqui, andando de costa. Claro que as minhas fotos todas eram selfie, né? As filmagens todas eram para frente. Aí eu falei, que pena, não tem ninguém, mas continuei andando. Aí passou um tempo, chegou um casal de espanhol, que já vários albergues, a gente já tinha dormido, compartilhado os mesmos albergues, a gente até que fez uma certa amizade, né? E aí eu fui pedir para ele um filme, ele fez um filminho lindo. Nossa, esse dia eu vou dizer assim, não tinha nem como. Tudo que eu precisei, o caminho me trouxe, né? Remédio, comida e também alguém para fazer um filmezinho do jeito que eu queria. Então é muito bacana, né? E outras coisas aconteceram, muitas coisas bonitas no caminho, não dá para contar tudo, né? Eu perdi o meu amuleto, vocês devem ter observado pelo material que eu compartilhei aí, que tinha um cachorrinho de pelúcia, né, que eu levei, eu disse que ele ia ser meu apoio emocional, que como eu peregrinei sozinha, aí eu levava esse cachorrinho na mochila atrás, e eu perdi esse cachorrinho, que é o Petrus, né? Eu perdi e fiquei uns 2 dias sem ele. E quando faltava 10 quilômetros para chegar no caminho de Santiago, eu optei por parar, né? Eu falei, não, eu não quero chegar em Santiago cansado. Eu vou parar nesse albergue, vou dormir aqui, amanhã eu saio e vou chegar feliz da vida, descansado, né, em Santiago. E aí, quando eu cheguei nesse albergue, uma pessoa veio me entregar o meu amuletinho, que era o meu Petrus, né, o meu cachorrinho de pelúcia. Então, assim, são coisas que você não explica. É incrível a chance disso acontecer. Não sei como, nem sei como essa pessoa me conhecia e sabia que o cachorrinho era meu, nem sei, eu nem me lembro dela. Acho que eu nunca, assim, não lembro de ter conversado com ela em nenhum momento no caminho, enfim. Mas são coisas lindas que acontecem no caminho, né? Não dá para você descrever. São experiências, assim, incríveis. E, realmente, o caminho de Santiago, de Compostela até Finisterre, ele é lindo. E ele é muito diferente do resto do caminho. Ele é um caminho com mais poucas pessoas. Nossa, é muito lindo. Nossa, para mim foi um dos momentos mais felizes. Foi percorrer esse caminho. Não sei se porque a gente já passou, já ganhou a sua compostelana, já ganhou seu certificado,
E aí você vai fazer o caminho assim, sem nenhum tipo de pressão, nada, e é um caminho com mais poucas pessoas, também é muito legal fazer esse caminho, eu gostei muito de fazer. Ele é até, assim, mais puxadinho, é bastante subida, né? Mas lindo. Nossa, eu amei fazer. E se eu não tivesse feito, eu tinha voltado para o Brasil frustrada. Mesmo na minha condição física, que eu já falei, né, que eu estava bastante com problemas sérios na lombar, que afetou os quadris, então eu sentia muita dor quando caminhava. Mas, enfim, eu, no início do dia, na hora que eu começava a caminhar, eu sentia, depois eu esquecia da dor, porque eu deixava o caminho entrar dentro de mim, e aí eu curtia o caminho, tirava uma foto, uma florzinha, parava para ler uma placa. Eu gostava de me interagir com o caminho, né? E aí esquecia, só lembrava da maldita dor na hora de deitar nas turbinas beliche, ou descer, e aí era triste. Mas, enfim, foi uma experiência maravilhosa também. Eu não fiz assim tão sem planejamento como o Alexandre, mas também não fiquei presa ao meu planejamento, não. Eu mudei ele várias vezes, fui adaptando. E fiz isso também. Às vezes eu reservava, às vezes não reservava. Era dependendo do que deixava fluir. Também joguei muito com isso, com a sorte. Deixei o caminho, deixava me levar pelo caminho. Isso é muito gostoso. E essa sensação de liberdade também, de que você pode viver com muito pouco, também é uma coisa assim que é um grande aprendizado, né? E tudo, tudo. Isso você leva para o resto da vida. Isso é uma coisa que, Sem dúvida. né, não tem como a gente tirar isso mais da gente. Por isso que não tem como a gente ser a mesma pessoa que começou não é a mesma pessoa que terminou. Sem dúvida. E até, assim, te complementando, assim, talvez eu estava pensando aqui que dificuldades eu tive no caminho. Eu acho que a minha maior dificuldade não foi no caminho, foi voltando ao Brasil, conseguir explicar para as pessoas o que foi aquilo. É muito difícil de explicar, e as pessoas não entendem. Então, talvez a minha maior dificuldade tenha sido voltar e tentar falar em palavras o que eu vivi lá. Não tem como mesmo, não. É só quem passa pela experiência que é capaz de compreender o outro também. Mas a experiência ela é única também, cada um tem a sua. Obrigada, Alexandre, por você ter compartilhado. Pessoal, se alguém não quiser mais ver uma pergunta, a gente vai encerrar, tá bom? E agradeço aí vocês nos terem ouvido. Depois nós vamos editar esse vídeo, vamos deixar lá no canal do YouTube. E quando vocês tiverem rever, quiser tirar alguma dúvida, tem lá, vou deixar lá tudo, né? O material também vai estar disponível, com os links dos sites, os aplicativos, e vocês é só rever no canal do YouTube e depois e pesquisar. E se precisar de ajuda, a gente está aqui para dar assessoria. Um grande abraço a todos. Tem alguém querendo entrar, mas a gente já está acabando, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Permitido. Carla. Bem-vinda, Carla. Nós já estamos encerrando aqui a nossa live. Como eu disse aqui, essa live ela vai ser editada e depois ela vai estar disponível lá no canal do YouTube, tá bom? A gente teve aqui a felicidade de ter as contribuições aqui do Alexandre, que acabou de chegar, né? Lá, ele fez o caminho agora, recentemente. Foi bastante rico, foi muito bacana a presença dele. E aí depois você, quando você tiver um tempo e estiver disponível lá no canal do YouTube, você vê lá a live. Se tiver alguma pergunta depois também, pode perguntar lá no CDC Interação, para a gente poder estar auxiliando aí, ok? Pessoal, boa noite para todos. E se vocês quiserem conhecer um pouco sobre o caminho de Assis, na próxima quarta-feira a gente vai estar falando sobre o caminho de Assis, a minha experiência lá. Eu percorri 350 quilômetros lá, agora. E depois, na outra semana, a gente vai falar sobre o caminho da Mata Atlântica. Né? Foi um grupo essa caminhada foi em grupo, as outras duas foram em grupo. A do Caminho de Santiago eu fiz só. Beijão para todos. Vou encerrar aqui a gravação também.